Irmãos e irmãs, se o grão de trigo não morre, ele fica somente um grão. Aproxima-se a celebração da Semana Santa, já no próximo domingo, vamos iniciá-la. Faremos nela memória do momento máximo da vida de Jesus, a sua morte. E é curioso que a morte seja o momento máximo da vida, não só de Jesus, como nossa também. Tanto assim que a gente só pode dizer que alguém foi o que foi quando morre. Porque enquanto não morre, pode mudar um pouco a escrita da sua vida. Até o último instante é possível mudança de vida, ainda que a gente não acredite muito. O ser humano pode mudar até o último instante. Aquilo que eu fiz está feito, mas eu ainda não estou feito. Aquilo que você fez está feito, mas você ainda não está feito. Então, podemos sempre agir de modo novo, nem que seja já mais para lá do que para cá. E é na hora da morte, como se fosse o selo, aquela hora que a gente manda a mensagem, não dá mais para voltar, né? Mandou, ali está dito o que eu fui, ali está dito o que você foi. A morte, de algum modo, é, portanto, o momento auge da vida. Ela confirma, repito, o significado de tudo aquilo que se viveu. E olhando para Jesus no momento de sua morte, entendemos muito melhor tudo aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez durante a sua vida. O que era confuso e obscuro no primeiro momento se torna iluminado, mais claro para quem o acompanha. E a maneira de morrer de Jesus confirma toda a sua vida, tudo aquilo que ele ensinou, uma vida doada ao outro, uma vida doada a fazer o bem, uma vida devotada a anunciar o reino de Deus. De algum modo a gente pode pensar, né? Morre-se como se vive, né? Se eu vivo em paz, morrerei em paz. Se eu vivo com alegria, morrerei com alegria. Morre-se como se vive, não há de ser diferente. Um passo necessário, portanto, pois sem esse passo a sua vida ficaria no vazio, se ele não fizesse o bem, se ele não devotasse a vida aos outros, se ele não anunciasse o reino. O amor de Jesus pelo Pai é um amor total, incondicional, um amor sem reservas. E é necessário que a gente perceba que o amor de Deus por nós também é incondicional, sem reservas. A sua entrega produziu o fruto da vida. A nova aliança entre Deus e os homens, das quais o profeta Jeremias nos fala, na primeira leitura, é iniciativa de Deus. E eu tenho insistido nesse ponto, nesses últimos domingos. Deus tomou a iniciativa, Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, Ele nos conhece desde sempre, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos oferece salvação, Ele nos oferece perdão, Ele nos oferece a sua vida, Ele nos enche da alegria da sua presença. E a lei de Deus agora está inscrita não nas pedras, não nas tábuas, não nos pergaminhos, está inscrita no coração. A lei de Deus está no coração. Podíamos aqui entender coração como consciência e entender consciência como o sacrário mais íntimo do ser humano. Só Deus pode acessar a sua consciência, ninguém mais. E é lá, na consciência, onde Deus se encontra conosco. E a gente sabe, ainda que alguém nos dê uma ordem para fazer algo que não seja correto, lá no fundo Deus grita e nos dá o alerta, lá na consciência, se certo é ou se certo não é. A consciência precisa estar muito mal formada para a gente não se dar conta de quando erra, ainda que ninguém nos acuse. E às vezes, de fato, ninguém nos acusou, mas a nossa consciência nos acusa. São Pedro vai dizer que
Deus é maior que o nosso coração, Deus é maior que a nossa consciência. E Ele nos ama e perdoa. Celebrou uma aliança conosco. E nessa hora, nesse encontro com Deus, nessa decisão que a gente toma de celebrar a aliança com Ele, Ele celebrou conosco, agora nós que precisamos celebrar com Ele. Nessa hora, a gente dá espaço para Deus permanecer no coração da gente. E daí Ele não vai sair se a gente não o expulsá-lo. Se a gente não o negá-lo, Ele vai ficar ali no coração da gente. Nunca mais vai sair. Interessante, ninguém mais vai precisar nos ensinar qualquer coisa sobre Deus. Nós o reconheceremos. O que poderemos fazer e faremos é compartilhar o que a gente sabe dele. É dizer para os outros qual é a experiência que a gente faz dele. Mas ensinar os outros sobre Deus não será necessário. Como aqui, quando você ouve palavra que cala bem profundamente no seu coração, quer dizer, algo que você já tem. E agora você reconhece na minha voz, na minha fala, agora você reconhece na palavra. É apenas uma lembrança, uma recordação, uma atualização desse ensinamento. O que mais que a gente pode dizer? Que todo esse processo de entrega da vida de Jesus não se dá sem dores. Eu sei que a gente gostaria de não sentir nenhuma dor. Mas não tem momento em que nos aproximamos mais do outro quando na dor. A dor do outro e a sua dor, elas têm, parece que, fluxo no mesmo lençol freático. Ali a gente se encontra humano. Ali a gente se reconhece mais gente. E como é interessante quando a gente se une na dor, sem nenhum tipo de juízo, porque a gente sabe o quanto dói. Aquela coisa chamada empatia, né? Empatia. O amor, ele tem a sua exigência. Os padres da igreja diziam, lá nos inícios, que quem ama sofre, que quem ama muito sofre muito. E contemplando Jesus, quem ama absolutamente sofre absolutamente. Amar implica dores, porque amar implica doação, implica renúncia, renúncia até mesmo da própria vontade. E imagino que enquanto estou dizendo isso, vocês que são casados, consigam enxergar mais do que eu estou falando. O quanto o casal, o homem e a mulher, né, o marido e a marida, o quanto eles precisam renunciar. Não é se aniquilar, não. Continuam sendo indivíduos, mas renunciar tanto de sua vida. Quanto? Quanto precisa colocar o outro como objeto central do seu cuidado. Não é colocar o outro no pedestal. Quem coloca o outro no pedestal, daqui a pouco derruba. É colocar o outro no centro da atenção, no centro do cuidado. Até por isso acho que quem é egoísta devia ser proibido de se casar. Porque o egoísta só pensa em si, só quer para si, só busca para si. E nem estou pensando nos filhos únicos que o papai e a mamãe fizeram dele assim, fechados sobre si mesmos, não. Claro que não é uma regra tão geral, mas é bem geralzinha. Mas não tão geral, né? Depois pode se abrir também, né? Aí acontece que ele quer continuar reinando, né? O centro da atenção. Se ele não tem olhar para o outro, também não há de dar certo, né? Também não há de dar certo. O amor, ele implica sacrifício, renúncia, entrega. A frase que eu digo para os casais quando vêm se casar, né, ainda quando estão preparando, eu até brinco com eles dizendo assim que é a frase fatal, né, do casamento. Se entendeu ela, entendeu tudo. Acho que até já disse aqui alguma vez, né? Mas a frase fatal de casamento, entendeu ela, entendeu tudo, é a seguinte: quem casa não se pertence mais. Quem casa não se pertence mais. O outro é o objeto central da sua atenção e do seu cuidado. O outro. E quando tem filhos, se pertence menos ainda.
Duro que entrou no casamento sem essa consciência. Agora tem que fazer dar certo. Mas é por aí que vai. Uma vida que se gasta para que outra vida brilhe, aconteça. Pensando aqui, eu não sou especialista em coisa nenhuma, né? Mas observando, lendo, ouvindo, eu podia pensar aqui nos pais que hoje, cheios de boas intenções, mais ou menos assim, me perdoem o jeito de falar, mais ou menos estragam seus filhos. Porque eles dizem assim, a frase que a gente escuta com muita frequência, é que aquilo que eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Pensando em amor, né? Quanto que pai e mãe sofreu, às vezes para o filho estar ali com vida, ter condições de ir à escola, né? Alguns até de não morrer de fome. Quantos? Talvez de nossas casas também, das nossas famílias que eram maiores. Então, quantos deveríamos ter essa dívida de gratidão com pai e com mãe, porque fizeram tudo para que a gente fosse algo, alguém, para que a gente se sentisse protegido na vida. Então, todo mundo tem alguma dívida de gratidão. Mas hoje os pais, que talvez vieram dessa situação de penúria, ou de dureza mais brava, então diz assim que não quer que o filho não tenha, né, aquilo que ele também não teve. Então, o que eu não tive, meu filho tem que ter. E quando que esses meninos e meninas vão aprender a se frustrar? Para serem personalidades mais maduras? Quanto adolescente, jovem e já um pouquinho adultos, intolerantes. Não suportam ouvir um nãozinho, um pequeno não. E a gente já ouviu tanto não na vida e a gente está vivo. Daqui a pouco essa meninada vai estar cuidando dos outros como? É preciso ter limites. É preciso saber quanto custam as coisas. A Vida é Bela do filme é um filme, uma ficção. A vida bela da vida mesmo, ela tem dores e é bela. Tem desencontros e é bela. Tem nãos e é bela. Tem frustrações e é bela. Tem perdas e é bela. Mas tudo bem, como eu disse, não sou especialista em nada e também não quero ensinar vocês a educarem os filhos de vocês. Mas nos assusta um pouco saber que daqui a pouco quem estará à frente, tomando decisões, nos ajudando, nos atendendo e nos orientando, sejam pessoas que não aprenderam a ouvir não. Uma coisa tão simples. A se frustrarem, né? Mas deixa também para os psicólogos falarem sobre essas coisas todas. Temos dívidas de gratidão. E deveríamos entender que essas dívidas nem sempre serão pagas, porque geralmente quem nos fez bem por amor não espera pagamento. Só espera que a gente esteja bem e faça o bem e coloque para frente toda a bondade que a gente recebeu. Bom, avançando para terminar, para mostrar-nos a sua bondade, Deus se tornou um de nós em Jesus. Ele passou pelas mesmas alegrias e dificuldades que nós passamos e morreu como nós. Mas com uma diferença: Ele fez da morte um sinal do seu amor por nós. E a sua morte se tornou um sinal de vida. A sua morte é o grão de trigo que morre e ao morrer produz muito fruto. Se a gente guarda uma semente em casa, lá na estante, né, ela fica lá e seca. De fato ela morreu. Mas a gente joga, nem com intenção de plantar, depois passa lá, nasceu uma plantinha. Morreu, mas produziu. E para produzir, teve que morrer. Imagino que vocês gostem da oração de São Francisco de Assis, que nos ensina todas essas coisas. Ela termina dizendo que é morrendo que se vive. É dando que se recebe. É plantando
que se colhe? É ofertando que se recebe? É dando de si? É dando de si que a gente desperta o bem no outro, a alegria no outro? E como nos faz bem ser bons? Pena que agora eu não vou me lembrar direito, mas tem uma frasezinha, acho que é do Zeca Pagodinho, até parece que eu gosto dele, já citei aqui umas 3 vezes, né? Mas não é bem assim não. Mas ele disse assim, eu não vou saber direito a frase mesmo, se alguém souber me ajuda. Ele diz assim, se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só de malandragem. É mais ou menos isso, a ideia é essa. É bom ser bom. O problema é que a gente começa a ver assim coisas ruins e maldades nos outros e a gente começa a deixar de ser bom justificando-se com o erro do outro. E a gente vai perdendo o brilho, vai perdendo a graça. E o que Jesus nos ensina hoje é preciso morrer, é preciso continuar fazendo bem, é preciso continuar sendo bom, é preciso continuar acreditando, é preciso continuar fazendo. Aqueles gregos do início lá do Evangelho diziam, queremos ver Jesus, queremos crer em Jesus. E hoje tem tanta gente procurando, querendo ver Jesus, querendo crer em Jesus, e depende um pouco da gente que acredita, de mostrar o brilho da presença dele no mundo, de mostrar o brilho da sua bondade no mundo. E se a gente que crê não mostra, quem que vai mostrar? Se a gente que crê não vive essa bondade, quem é que vai viver? Quem? A cruz é um sinal de morte, mas se tornou um sinal de vida. O sinal que muitos cristãos usam, pendurado no pescoço, é um sinal do triunfo da vida, da aliança de Deus conosco, da nossa esperança nele, que ao morrer nos deu a vida. A nossa vida precisa ser gasta em favor dos outros. Uma vida preservada não serve para nada. Uma vida preservada é uma vida sem sentido, inútil, sem graça. Uma vida preservada não serve nem para museu. E imaginemos, com isso eu termino. E imaginemos, quando a gente chegar no céu, bom, é imaginação, né? Então, nós chegando no céu. Aí o secretário de Deus vai perguntar assim, naquela triagem que faz, né? Anamnese. Vamos ver o que aconteceu com você. Aí você fala assim, olha as minhas mãos, estão limpas, não fiz nada errado. Ele vai olhar para as nossas mãos, tá bom. Mas não tem nem um calinho, nem uma sujeirinha de quem tentou fazer o bem? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta dizer assim, olha, eu não mexi com a semente. Não, tem que lançar, ela tem que morrer, ela tem que produzir. Não vale preservar a vida, tem que se misturar, tem que fazê-la crescer, prosperar. O grão de trigo que cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.